não cumpriremos todo ele, né? Nós vamos fazer, espero que em duas partes. A primeira até o versículo 23, quando Daniel relata que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho. Este sonho o perturbou bastante, e então nos mostra como Daniel chegou a resolver esse problema, a interpretar o sonho. E a partir do versículo 24 até o final, nós aprendemos sobre o sonho e a interpretação dele. Então, hoje nós vamos ver essa primeira parte, até o versículo 23, e no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, terminaremos o capítulo. O capítulo 2, em relação ao capítulo 1, ele tem uma diferença de tempo, não é? Nós, no capítulo 2, como veremos, nós chegamos ao segundo ano do reinado de Nabucodonosor, diferente do que acontece em Daniel, no capítulo 1, exatamente quando Nabucodonosor ascende ao trono, depois de vencer o Egito na batalha de Assíria, né, na batalha de Carquemes, de sitiar Jerusalém, Judá, e então trazer os cativos para a Babilônia. Há uma coisa que é importante analisarmos e entendermos, porque o primeiro capítulo do primeiro versículo do capítulo 2 diz o seguinte, vai em Daniel e olhe para mim, por favor, lá no versículo 1 diz assim: no segundo ano do reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. E o que é interessante notar aqui é porque nós vamos ver que Daniel, ele já parece que está em atividade como um funcionário efetivo da Babilônia. E pode parecer estranho, porque no capítulo 1 diz que os exilados, os que vieram de Judá para o Egito, seriam treinados durante 3 anos. Só que nós estamos no capítulo 2 e apenas parece, não é, que 2 anos se passaram e Daniel e seus amigos já estão ali em atividade. E é bom nós entendermos aqui algumas possibilidades, né? Uma delas, a que Calvino defende, e a história nos ajuda com isso, é que se refere aqui a esse segundo ano como sendo o segundo ano que Nabucodonosor reinou sozinho, porque logo no começo ele reinava junto com o seu pai. Então, acredita-se que provavelmente se refere ao segundo ano do reinado de Nabucodonosor, efetivamente falando, o reinado dele sozinho. Há uma outra possibilidade, é que provavelmente Daniel não estava aqui em atividade, ele ainda estava em treinamento, mas, enfim, ele era contado junto com os magos da Babilônia e, por isso, sofreria as consequências do que vai acontecer aqui. Historicamente, a primeira posição ela é melhor suportada, que, na verdade, esse segundo ano não é necessariamente o segundo ano depois do que aconteceu, depois do exílio, né, da tirada do povo lá, mas o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, depois de seu pai ter morrido e ele efetivamente reinar sozinho na Babilônia. Nabucodonosor era muito novo. Eu não sei se vocês têm se vocês criam imagem na cabeça de vocês quando ouvem uma história. Eu sempre imagino Nabucodonosor, um homem já bem maduro, barbudo, cabelo grisalho, mas, na verdade, Nabucodonosor, quando ele ascendeu ao trono, ele tinha 25 anos apenas, ele era muito novo, era um jovem ainda, não é? E é na sua juventude que isso aqui tudo acontece. E é muito interessante o livro de Daniel nesse aspecto, eu sempre falo para os jovens especialmente, porque este é um livro onde os atores principais, os atores humanos principais, são muito jovens ainda, e com grandes realizações. A palavra do Senhor, ela não nos categoriza necessariamente
não categoriza a nossa capacidade de realizações necessariamente pela nossa idade. Nós temos pessoas muito novas realizando grandes coisas. Os australianos, né, agora, há 2 semanas, eles os psicólogos australianos estão querendo rever a adolescência. Eles acreditam que a adolescência deveria chegar até os 25 anos. Hoje é só até os 19. Né? E eu nem sabia que era até os 19, eu já achei um absurdo. Agora querem chegar aos 25 anos. A explicação é que, aos 25 anos, as pessoas ainda não estão prontas para se desligarem das suas dependências. Dependência do pai, dependência da mãe, dependência emocional, financeira. Então, se você acaba com a adolescência aos 19 anos, você vai criar um trauma para essas crianças que vão entrar aos 20 anos e não são mais adolescentes. Aí tudo muda porque o título mudou. Aí nós vemos a palavra de Deus relatando a capacidade de realização dos jovens em todas as civilizações, o que nos mostra que alguma coisa há de muito errada com a nossa forma de criar os nossos filhos e de olhar para os nossos jovens. Não é? Mas vamos aqui para o que nos importa nessa noite. O sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, e nós vamos parar no versículo 11, primeiramente, porque é onde está minha primeira observação, meu primeiro ponto. As crianças têm que estar aí atentas com os boletins, com as anotações de sermão, porque eu vou falar as coisas que vão responder as perguntas que estão aí. Então, prestem atenção. Então, diz o seguinte, vamos ler direto até o versículo 11. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Só uma pausa aqui, onde está escrito astrólogos, né? Versículo 2, faz uma lista das pessoas que Nabucodonosor chamou, e lá no final, astrólogos. Versículo 4, a mesma coisa, então, os astrólogos. Não é a tradução correta aqui. Aqui se fala caldeus, então os caldeus, não é? Na verdade, a NVI tentou explicar para a gente que eram os astrólogos caldeus, não todos que estavam lá, mas especificamente Nabucodonosor estava lidando com os da sua própria terra, com os caldeus. A Caldeia e a Babilônia é a mesma coisa, babilônico e caldeu é a mesma coisa. Então, ele estava lidando especialmente com os caldeus nessa tarefa de interpretar o sonho. Versículo 5. O rei respondeu aos astrólogos. Onde você encontrar astrólogos, você já sabe que é caldeus. Então o rei respondeu aos astrólogos: essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então, Nabucodonosor estava pedindo uma coisa diferente. Esse sonho perturbava tanto Nabucodonosor que ele queria ter certeza que a interpretação do sonho seria verdadeira, ele queria saber de fato. E
o que ele buscou? Bom, para alguém interpretar o sonho, vai ter que primeiro saber qual foi o sonho. Eu só vou acreditar na interpretação do sonho se a pessoa que interpretar também me disser qual é o sonho. Aí eu vou saber realmente que ela tem acesso aos mistérios. Ela vai saber qual é o sonho sem eu contar e vai interpretar o sonho. E isso causou um alvoroço. Os astrólogos estão aqui o tempo todo. Conta o sonho, quem te interpreta? Conta o sonho, quem te interpreta? Não. Vocês vão ter que saber o sonho e vão ter que dar a interpretação. É o drama do versículo 8 aqui. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Então, Nabucodonosor percebeu que eles estavam tentando enganar e ele manteve o seu estratagema. Vocês me contam o sonho e então eu terei certeza que vocês vão interpretar. Agora, os versículos 10 e 11, eles precisam de um cuidado maior na nossa meditação essa noite. Ouça a resposta dos astrólogos, dos caldeus. Eles falam o seguinte: os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas, e a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Presta atenção, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles, os deuses, não vivem entre os mortais. Então, esse último versículo, dessa primeira parte que nós lemos, nos revela a visão teológica daqueles homens, dos caldeus, a forma como eles enxergavam os seus próprios deuses. Na mente dele, na forma deles verem, os deuses babilônicos não viviam com os mortais. A tradução literal aqui é que os deuses não estão entre a carne, entre os homens. Eles estão dizendo que nem mesmo pessoas como nós, magos, astrólogos e tudo mais, adivinhadores, nem mesmo nós temos acesso dessa forma aos deuses, aos nossos deuses, porque os deuses não estão entre nós. Os deuses babilônicos, então, eles são inacessíveis. Se existissem, fosse o caso, eles não poderiam fazer nada. Mesmo que eles soubessem os mistérios, esses mistérios não seriam revelados, porque, afinal de contas, esses deuses não interagem com os homens. Eles são deuses totalmente separados. É claro, pode-se manipular esses deuses, oferecendo a eles o que eles querem e esperando de volta que eles respondam com alguma benevolência. Mas, de modo geral, esses deuses, eles não são acessíveis, eles não estão entre os homens. E aqui nós temos uma maravilhosa lição sobre idolatria, sobre o relacionamento de homens com deuses falsos. Veja que, neste momento, nessa situação, em qualquer outra, os deuses babilônicos são absolutamente inúteis, ineficazes. Estes homens, eles estão sob ameaça de morte se não conseguirem desvendar o mistério lá do sonho do rei Nabucodonosor. E eles não podem, apesar de serem idólatras, apesar de terem vários deuses, eles não podem recorrer a esses deuses, porque esses deuses não são acessíveis. Eles não estão entre os homens, eles são deuses distantes. Olha o que a Bíblia fala sobre a idolatria, e que tem muito a ver com o que nós estamos vendo aqui. Abra sua Bíblia no Salmo 115.
Mantenha Daniel marcado aí e vamos ao Salmo 115. Vamos ler de 1 a 8. Leia comigo, vamos ler juntos. Salmo 115, de 1 até 8. Vamos ler? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitas por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Agora, vamos dar uma pausa aqui, porque isso aqui é o fechamento desse pensamento que Davi nos revela sobre quem é Deus, o Deus verdadeiro, e sobre os ídolos. Os ídolos, eles têm forma, olhos, ouvidos, nariz, mas, no final de contas, nenhuma dessas coisas serve. Eles não veem, eles não enxergam, eles não ouvem, não sentem cheiro, não falam. Eles são inúteis. São deuses inúteis, que não servem para nada. Já seria muito sério, muito grave, adorarmos um Deus que não serve para nada. Um Deus inútil, já seria muito sério isso. Agora, não é sobre os deuses somente que Davi quer falar. Davi quer falar sobre o que acontece com quem adora esses deuses. Agora vamos ler o versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos que nele confiam. Qual é a utilidade de alguém que confia em um Deus falso? Absolutamente nenhuma. A Bíblia diz que os ídolos são surdos, cegos e mudos. No Antigo Testamento é assim que se revela a idolatria. Quando vamos ao Novo Testamento, o estado de um homem sem Deus é que ele é igualmente cego, surdo e mudo. Ele é um morto espiritual. Ele é igual àquilo que ele adora. Ele é inútil. Observe que Nabucodonosor está cercado de pessoas, conselheiros, não é? Esses magos, feiticeiros, astrólogos, os caldeus aqui, não pense que eles são simplesmente pessoas que vão fazer mágicas e tudo mais. Eles são os conselheiros do rei, em uma corte em que a opinião dos deuses vale muito. Os deuses dizem se vão à guerra, se alguém vai à guerra ou não. Os deuses dizem, deveriam dizer, não é? Se haverá chuva ou não. São eles que determinam a prosperidade ou a pobreza na mente dos babilônicos. E agora, no momento de grande perturbação do rei, onde ele precisa de conselho, ele vai buscar conselhos com homens que deveriam acessar esses deuses. Mas eles acessam, melhor, eles nem acessam, eles estão ligados a deuses inúteis, eles mesmos são inúteis. Vamos a Romanos agora, mantenha Daniel marcado aí, Romanos no capítulo 3. Romanos 3, versículos 9 até o 12. Você sabe que em Romanos, no capítulo 3, quando é a conclusão que Paulo faz a respeito do estado de todo homem. Capítulo 1, ele apresenta o estado dos gentios. Capítulo 2, o estado dos judeus.
No 1 e no 2, ele vai mostrar que judeus, gentios e judeus estão na mesma condição espiritual. Então, no capítulo 3, ele vai mostrar essa condição geral de todo homem. E ele fala assim, nos versículos de 9 a 12. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele está perguntando isso para os judeus. Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, observem. Vamos ler juntos, melhor. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Qual é o estado do homem que não busca a Deus? Bom, isso aqui é importante, porque não buscar a Deus não significa que não se busca nada, não há neutralidade. O capítulo 1 já nos mostra que aqueles que não reconhecem Deus atribuem a glória a outro. Aquele que não reconhece o Criador faz aquela grande troca perversa. Troca o Criador pela adoração à criatura, aos ídolos, aos deuses deste mundo. E Paulo diz que eles se tornam inúteis. E por que se tornam inúteis? Porque os seus deuses são inúteis. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós recebemos a maldição dos nossos ídolos, de nos fazermos tais e quais a eles. Semana passada nós vimos aqui que a sabedoria, a inteligência, o conhecimento pertencem a Deus. E é Deus quem dá estas coisas. O conhecimento piedoso nos aproxima de Deus, enquanto o conhecimento sem piedade nos afasta de Deus. Nós temos aqui homens, daqueles homens que são muito bem selecionados por sua inteligência, conhecimento, aparência física, mas que se tornam inúteis, porque adoram deuses inúteis, deuses que não são acessíveis, deuses que não estão entre eles, deuses que não são pessoais, que não se pode se relacionar com eles. A única relação que há entre esses deuses é uma relação de troca. Oferece sacrifício na esperança de receber alguma coisa daquele Deus, mas não se conversa com ele, não se tem intimidade com ele, eles são deuses inúteis. A outra parte dessa passagem vai nos mostrar o Deus de Daniel, ou o Deus dos judeus. E antes de chegarmos nisso, eu já queria de imediato fazer uma diferença, falar algumas coisas sobre o Deus da Bíblia, que em tudo é diferente do Deus dos babilônicos e dos deuses deste mundo. Então, nós vamos fazer uma comparação entre o verdadeiro Deus, o Deus único e verdadeiro, vivo e verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, e os deuses babilônicos. Há duas palavras que estão na teologia que ajudam a nós entendermos o ser de Deus. São duas palavras comuns, talvez nem todos conheçam o significado, e principalmente aplicado ao ser de Deus. São as palavras transcendente e imanente. Preste atenção nisso, crianças, porque no boletim de vocês tem essas duas palavras, vocês precisam aprender o que elas significam. E todos aqui também precisam aprender. Por exemplo, os deuses babilônicos, da forma como eles apresentam aqui, se eles existissem, se fossem reais, eles seriam deuses apenas transcendentes. O que significa a transcendência? Algo que está completamente separado dos sentidos. Separado, no caso de Deus, o nosso Deus, diz que ele é completamente diferente da criação. Deus, ele não é igual à criação, ele não depende da criação.
ele não está misturado com a criação, ele é completamente diferente. O que nós lemos em Gênesis, por exemplo? Nós lemos em Gênesis que, no princípio, Deus. O que havia além de Deus? Nada. Deus. Deus é o único que existe eternamente. É o único que tem tudo o que necessita de si e em si mesmo. Ele é o único que habita a eternidade, o Criador de tudo. Se tudo acabar, Deus ainda é. Ele não está dependente de nada. Ele não está misturado com a sua criação. Isso é um Deus transcendente. É um Deus que está além de nós. Alguns teólogos usam a expressão o totalmente outro, completamente separado da sua criação. É por isso que muitos nomes de Deus destacam esse aspecto: o Altíssimo, o Todo-Poderoso, sempre levando Deus para uma posição muito além e distante da nossa. Se Deus fosse meramente um Deus transcendente, ele seria para nós tal como os deuses da Babilônia são para os babilônios. Nós não poderíamos nos relacionar com ele, nós não poderíamos conversar com ele, nós sequer o conheceríamos, apenas intuiríamos que há um Deus, mas de fato não saberíamos o quanto ele se importa ou se importa, enfim. Mas Deus não é apenas transcendente, Deus também é imanente. E o que é imanente? Imanente é justamente aquilo que pode perceber-se com os sentidos, é aquilo com que se pode interagir, é o que está presente. No caso de Deus, diz respeito ao fato dele ser um Deus que é uma pessoa e que é pessoal. Ele se relaciona com a sua criação. Ele comunica de si mesmo para aquilo que ele criou. Por exemplo, ainda que Deus seja completamente diferente da sua obra, a Bíblia nos diz que os céus manifestam a glória de Deus. Mais do que isso, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem, nós, à sua imagem e semelhança, de forma que, ainda que diferente de nós, Deus manifesta a sua glória em mim, em você e em toda a criação. Mas fica melhor do que isso, porque a expressão é por isso que a Bíblia é extraordinária, nada está nela por acaso. As palavras que o Espírito Santo escolheu para relatar essa história foram: os deuses não vivem na carne. E aí, irmãos, em última instância, Deus é o Deus Immanuel, o Deus que está conosco em carne. É o Deus que está com a sua criatura e que, apesar da sua transcendência, resolve se identificar com aquilo que é mais baixo do que ele, aquilo que ele mesmo criou. Ele é o Deus conosco, apesar de habitar em um alto e sublime trono, que nem mesmo os anjos, os mais elevados, conseguem contemplar. Ele é um Deus totalmente diferente e completamente igual. Ele está conosco. Ele se faz presente com o seu povo. Um cristão jamais chegaria para Nabucodonosor e diria: os deuses não estão entre nós. Certamente haveria uma outra solução. E é exatamente isso que nós vamos ver. É importante saber disso, porque a concepção teológica de Daniel é outra. Porque o Deus de Daniel é outro. É um Deus todo-poderoso e altíssimo, mas é um Deus que habita com o seu povo. É um Deus que ouve orações. Os astrólogos, os caldeus, já tinham entregado os pontos.
Senhor vai ter que nos matar, porque só quem pode resolver o problema são os deuses, e os deuses não estão conosco. Versículo 12, então, voltando para Daniel. Daniel, capítulo 2. Versículo 12 diz: então deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Então, entre esses sábios, já se contava Daniel e seus amigos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Quem deu sabedoria e bom senso a Daniel? É o Deus que está presente com o seu povo, não é? Não é meramente um Deus transcendente, é um Deus presente, é um Deus imanente, que está com o seu povo, que manifesta o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência naqueles a quem ele escolhe. Veja, tudo começa na solução desse problema, porque Daniel tem sabedoria e bom senso, dados pelo Deus que se importa com ele, que anda com ele, que é o Deus dele. Isso aqui é importante. A gente fala assim, meu Deus, a gente não sabe a importância e profundidade da expressão de podermos dizer meu Deus. Porque um Deus transcendente não é Deus de ninguém. Ele simplesmente ele é desconectado. O Deus Todo-Poderoso, mas que habita com o contrito, ele é o meu Deus. No Evangelho, ele é o meu Pai. É o que me recebe em seu trono de graça. É o Deus acessível. É o Deus que dá graça, que dá dons aos homens. Daniel, então, dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Nós estamos vendo diferenças entre o Deus babilônico, os deuses babilônicos e o Deus de Daniel, o nosso Deus. Versículo 15, ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação do sonho. Então Daniel foi lá e falou, eu vou interpretar o sonho, me dá só um tempo. E aqui está a diferença de você crer corretamente no seu Deus. A importância de uma boa teologia, não o conhecimento teológico, o domínio da enciclopédia teológica, mas a teologia onde você fundamenta a sua fé. Ignorância não nos permite ter uma fé segura. Ignorância, na verdade, nos faz ter medo, nos faz nos relacionar com Deus da forma como os babilônicos se relacionavam com Deus, sem saber exatamente o que esperar desse Deus. Uma boa consciência, um bom entendimento teológico, de saber, por exemplo, que Deus é transcendente, todo-poderoso e ao mesmo tempo acessível, imanente, está conosco, me permite acessar o poder do Todo-Poderoso em meu favor. Me permite alcançar misericórdia do Todo-Poderoso no momento oportuno. Veja o que Daniel faz, então. Ele diz a palavra de Deus, versículo 17, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus. Daniel não tem, fora da sua visão, que Deus é transcendente. Como é que Daniel se refere a Deus aqui? O Deus dos céus. Mas esse Deus dos céus, ele é misericordioso. Ele
ele condescende com o homem. Ele desce ao nível do homem para tratar com o homem. É por isso que ele aceita as nossas orações. O que me chama a atenção nessa passagem do versículo 17 até o 20, é o ambiente doméstico, onde tudo isso aqui acontece. Daniel, veja, eu imagino os babilônicos, com medo da morte, tentando descobrir o sonho. Eles devem ter ido para um lugar sagrado, devem ter feito uma oferenda, devem ter realizado vários rituais, a fim de conseguir algum sinal de um Deus. Que se lembrarmos do que Elias fez, poderia até dizer, deve estar dormindo ou viajando, porque eles não deram sinal nenhum. Mas então Daniel, ele vai para casa, e ele reúne os amigos. Isso é muito doméstico, é muito pessoal, é muito íntimo. Ele vai para casa, ele reúne os amigos, ele conta o problema e fala, vamos orar, vamos rogar ao nosso Deus, vamos rogar aos deuses dos céus, para que ele tenha misericórdia de nós, e que ele nos livre. É tão simples isso, é tão singelo isso, e isso vem de uma boa teologia, porque, meus irmãos, a vida cristã, ela se torna muito complicada quando nós não entendemos direito quem é Deus, ou quando nós criamos um Deus segundo a nossa concepção, e ainda que digamos que ele é o Deus bíblico, e não é. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão em amargura, estão com problemas, e ao invés de simplesmente buscar, como Cristo fala, vá ao seu quarto, na sua intimidade, nesse ambiente doméstico, busque ao Deus que lhe ouve em secreto, elas estão buscando fazer as coisas mais complicadas possíveis. Quantas pessoas, e ultimamente, pela graça do Senhor, eu tenho conseguido ter acesso a algumas pessoas que me procuram depois de terem feito o escarcéu para ter uma resposta de Deus. Buscaram igrejas, buscaram líderes, gastaram dinheiro, fizeram sacrifícios, jornadas. Quando o Deus pessoal não precisa dessas coisas, o Deus que está perto, presente, que se relaciona, ele simplesmente ouve quando nós falamos, quando nós lhe pedimos, quando nós o acessamos pela oração. Daniel sabe que o seu Deus é o Deus dos céus, mas ele sabe que esse é o Deus pessoal, é o Deus do seu povo, é o Deus dos seus antepassados, é o seu Deus, é o Deus que tem misericórdia. Ele reúne seus amigos em casa e fala, é hora de nós falarmos com o nosso Deus, é hora de entrarmos no trono da graça para pedir misericórdia. É exatamente o que eles fazem. E o que acontece? O Deus dos céus revela o mistério a Daniel. Aqui nós temos uma coisa, um processo muito interessante. Você tem um homem em aflição, que clama ao Senhor, é respondido por ele, e então responde ao Senhor com louvor. No final das contas, quando esse relacionamento, que parte de uma teologia correta sobre Deus, ele acontece, o resultado é louvor ao Senhor. E aqui no louvor que Daniel compôs para o Senhor, neste salmo, que vem a partir do versículo 20, nós vemos Daniel descrevendo exatamente como é esse Deus, que ao mesmo tempo é transcendente e é imanente, que ele é diferente de nós, mas está conosco. Se relaciona pessoalmente com o seu povo. Daniel fala, um salmo belíssimo, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder lhe pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Veja as palavras de Daniel no versículo 23. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados.
tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Eu queria que você voltasse comigo ao versículo 11. Em alguma coisa, estes homens estavam certos. No que eles estavam certos? Que os mistérios pertencem, senão, não aos deuses, mas o mistério pertence a Deus. Daniel não discordou disso. Porém, Daniel sabe que o Deus dele é um Deus acessível, que atende o clamor do seu povo. Esse Deus que domina os mistérios foi o Deus quem concedeu a Daniel sabedoria para descobrir o mistério. Foi esse Deus que revelou os mistérios a Daniel. Por isso Daniel o louva e humildemente se coloca diante dele em adoração. O próprio Nabucodonosor, como veremos na semana que vem, ele reconheceu que o Deus de Daniel, o Deus dos céus, é o único que revela mistérios. E aqui nós temos uma coisa importante para aprendermos. Deus, ele é transcendente, como já vimos, ele é um Deus imanente, ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que revela conhecimento aos homens. Há uma linha de pensamento chamada agnosticismo, que diz o seguinte: é possível que haja um Deus, é possível que Deus exista, mas, se Ele existe, Ele não pode ser conhecido. Então, mesmo que Ele exista, nós nunca vamos saber disso, porque Ele é um Deus distante, então nós não vamos conhecer essas coisas. A Bíblia não afirma apenas que há um Deus, que Deus existe, que Ele é, mas a Bíblia diz que esse Deus pode ser conhecido, que esse Deus pode ser conhecido porque Ele se revela. Então, desde a criação, o que Deus está fazendo é revelar-se ao homem. Ele está se apresentando ao homem, Ele está se dando a conhecer a cada um de nós. Se fôssemos perfeitos, bastaria que olhássemos uns para os outros e no nosso relacionamento nós veríamos Deus. Não porque nós fôssemos Deus, mas porque a glória de Deus estaria manifesta em nós. De maneira muito clara. Ainda hoje, mesmo depois da queda, ainda que borrada, nós podemos ver a imagem de Deus, certo que deturpada, em cada um de nós. A própria natureza revela isso. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que quer ser conhecido. Ele é um Deus que revela mistérios. E aqui, para nós encerrarmos, o que Deus revela? Eu já falei aqui, então, que naquele ponto de Deus ser imanente, que Deus, Ele é Emanuel, o Deus conosco. E quem é? Qual é a pessoa da Trindade que é esse Deus conosco? Jesus. O que Jesus é, no final das contas? Jesus é a última revelação de Deus. Deus quer ser conhecido. Ele, no decorrer da história da redenção, usou de vários meios para isso. Meios que se tornavam a cada nova era obsoletos, mas que apontavam para a revelação final, a manifestação completa de Deus, a única forma de conhecermos a Deus, que é pelo próprio Deus revelado em Cristo Jesus, o Deus mais imanente do que nunca, encarnado, feito homem, a fim de manifestar
o Pai. Vamos para Hebreus no capítulo 1. Falando sobre Jesus, o escritor de Hebreus fala o seguinte, vamos ler o versículo 3 juntos, Hebreus 1, versículo 3, leamos a uma voz. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deus pode ser conhecido? Sim. Nós podemos conhecer Deus na sua expressão mais profunda? Podemos. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Há um livro muito interessante que todos nós deveríamos ler, sobretudo em um mundo de tantas filosofias falsas. Há um grande filósofo cristão chamado Francis Schaeffer. Ele escreve um livro com esse título, Deus que se revela. Um Deus que não está longe, mas um Deus que vem a nós e mostra quem Ele é, que nos dá a conhecê-lo por meio do seu Filho Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da sua glória. Então, se eu perguntar o que Deus revela em Cristo, Deus revela a si próprio. Ele se dá a conhecer, é como se entrasse ao mundo e dizendo, vejam, eu sou Deus. O que mais Deus revela em Jesus Cristo? A primeira coisa é essa, ele se dá a conhecer a si próprio. A segunda e última coisa, ele dá a conhecer o seu propósito redentor, o seu desejo de fato se relacionar com o homem da maneira mais íntima possível, onde ambos se conhecerão profundamente por meio da salvação em Jesus Cristo. Vamos a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Versículo que nós conhecemos bem. Uma poesia lindíssima, que já foi colocada em várias músicas. Paulo diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A respeito de que Paulo está falando aqui? Estão com medo? Paulo está falando de quê? Não é do céu, não é da glória de Deus. Ele está falando da salvação em Jesus Cristo. O assunto aqui é a salvação em Jesus Cristo, que até que Cristo se manifestasse, era um mistério. Ninguém sabia como é que Deus ia reverter esse quadro de queda, como é que Deus iria redimir este mundo, como é que as promessas do Antigo Testamento seriam cumpridas. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidas a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu,
pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí Paulo fala, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Paulo está falando que em Cristo Jesus, Deus manifesta, revela o seu propósito redentor. O propósito que ele tem de salvar os homens. Não é a sabedoria do mundo, não é o poder do mundo, mas é a graça de Deus que, ao enviar Jesus Cristo, revelou que Deus é um Deus que salva, um Deus que redime. Por isso, além do nome Emanuel, Cristo tem outro nome, Jesus. Yahvé, o Senhor, salva. Deus então revela o seu propósito salvador. Sabe por que isso aqui é importante, irmãos? Sabe por que eu estou insistindo com esse argumento da boa teologia? De sabermos quem é Deus, que Ele é um Deus todo-poderoso, altíssimo, é um Deus que se revela habitando conosco, porque salvação resume-se a conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecimento, em um determinado momento, salvou Daniel da matança dos magos, dos sábios da Babilônia. Mas esse conhecimento em Cristo Jesus tem consequências eternas, porque livra nossas almas do inferno. Se precisamos de inteligência para esse mundo, como aprendemos na semana passada, para a eternidade nós precisamos do conhecimento de Deus. Precisamos nos relacionar com esse Deus que, embora transcendente, habita com o contrito de coração. O tempo é o tempo da graça. O tempo é o tempo em que Deus oferece, revela-se o seu conhecimento. E aqueles que conhecerem a Cristo, conhecerão o Deus que salva, o Redentor das almas, aquele cujo conhecimento garante vida eterna. Você conhece a Deus? Como é o Deus que você serve? Hoje nós aprendemos aqui e fomos encorajados a buscar um Deus que é pessoal, que ouve as nossas orações e que nos salva pessoalmente em Cristo Jesus. E eu quero, de fato, encorajá-lo a que você conheça a Deus. Ele pode ser conhecido porque Ele revelou a si mesmo em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, nós somos gratos porque o Senhor revela conhecimento aos teus filhos. O Senhor revela os mistérios ocultos. E aqui não estamos falando de coisas místicas, mas estamos falando desse mistério que estava oculto durante tanto tempo, mas que o Senhor revelou. Cristo Jesus veio para nos salvar. E somos gratos por conhecer essa salvação, ó Pai. Pedimos perdão, porque muitas vezes, ó Pai, nos relacionamos com o Senhor como se o Senhor fosse um Deus distante, que não se importa com as nossas vidas, que sequer tem um domínio sobre elas. Tentamos manipular o sobrenatural, ao invés de buscarmos o Senhor. E agora pedimos ao Senhor, ó Deus, que converta os nossos corações, para que saibamos, ó Deus, que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, que a Tua glória enche a terra, que o Senhor é altíssimo, tremendo, é completamente diferente de nós. O Senhor é grande, nós somos pequenos, o Senhor é eterno, nós somos finitos. O Senhor é perfeito e nós tão imperfeitos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é diferente de nós, mas também sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus conosco, que o Senhor está em nossos corações, que o Senhor nos deu o Teu Espírito e habita em nós.
E como é maravilhoso saber que o trono da graça está aberto para nós, que o Senhor se inclina do teu trono para nos ouvir, que o Senhor aceita as nossas orações, que o Senhor é um Deus pessoal, portanto é o meu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Que isso nos faça buscá-lo, Senhor, em oração, que isso nos faça buscar a intimidade com o Senhor, o conhecimento do Senhor, aquele que o Senhor revelou nas Escrituras Sagradas, a profundidade, ó Deus, do seu ser, até o ponto em que podemos alcançar, e não nos contentarmos, ó Deus, em simplesmente conhecê-lo de ouvir falar. Ah, Deus, que como Moisés, os nossos olhos desejem ver o Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela quem o Senhor é, o Deus justo, o Deus santo, o Deus amoroso e compassivo que tem prazer em perdoar, o Deus que está preocupado com os nossos problemas, o Deus que traz solução para os problemas que enfrentamos no mundo, que nos faz vencer as pressões deste mundo, como ajudou Daniel e seus amigos a vencerem a pressão do rei. Como é bom saber que podemos, ó Deus, contar com o Senhor, que o Senhor é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Obrigado por isso. E nos ajude, ó Pai, a crer, confiar nisso que nós aprendemos hoje. Nós estamos nos despedindo agora, daqui a pouco iremos para as nossas casas, começaremos mais uma semana e nos colocamos em Tuas mãos. Hoje nós temos mais tranquilidade em saber que o Senhor estará conosco, que o Senhor estará perto, se preocupará com os nossos estudos, com o nosso trabalho, com a nossa lida em casa, com as nossas enfermidades, com as contas a pagar. O Senhor estará conosco em tudo. Sabemos que o Senhor irá cuidar de nós, suprir as nossas necessidades, porque o Senhor é presente, ó Deus. E que quando chegar o momento, aquele dia mau, as dificuldades que se apresentam, as frustrações, as pressões, nós não nos esqueçamos, ó Deus, que basta ir ao quarto, basta nos recolhermos um pouco, basta ligar para um irmão e pedir, vamos orar ao Senhor, Ele nos ouvirá, ó Deus. Que seja esse o tipo de relacionamento que temos com o Senhor, ó Pai. Um relacionamento pessoal, de confiança, de filhos que buscam o Pai, o auxílio do mais forte, quando reconhece sua fraqueza, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, guarda os velhos, guarda os nossos irmãos que estão enfermos, carecendo de soluções ainda, como o Luiz, como a Dona Raimunda, esteja com eles, esteja com as nossas crianças, ó Pai. Guarda suas mentes, guarda os seus corações. Nessa interação com o mundo, não permita que elas sejam tragadas, ó Deus, pela cultura perversa da nossa geração. Livra, Senhor, do mal, daqueles que querem fazer o mal. Livra, Senhor, de qualquer um, ó Deus, que intente mal contra os nossos filhos. Proteja a pureza deles e a mente e o coração deles, ó Pai. Sê com os jovens, na faculdade, no trabalho, cada um com seus desafios, com as suas lutas. Que o Senhor os ajude, ó Deus, a suportarem a pressão do mundo e não caírem nos pecados da mocidade, ó Deus. Que eles continuem firmes no Senhor, trabalhando para o Senhor, conhecendo a Cristo e, ó Deus, experimentando o Teu amor. Sê com homens, mulheres, pais, mães. Nos ajude, Senhor, a servirmos os nossos filhos, servirmos ao Senhor. Dá-nos sabedoria nas decisões que temos que tomar. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, nós precisamos do Senhor e entregamos as nossas vidas essa semana nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor que nos permita voltar para congregarmos novamente para o louvor do Senhor, para o culto que queremos prestar, ó Pai. Guarda-nos em Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém.